É um prazer abrir a primeira edição do Ciclo de Encontros 2026. Esse é um projeto que já entramos no 3º ano dele. Ele começou timidamente. A ideia era reunir apenas defensores públicos federais e defensores públicos estaduais que tinham contato, né, que estavam aí no enfrentamento ao tráfico de pessoas, na assistência às vítimas, mas aos poucos ele foi tomando outra forma, ele foi ampliando, e hoje a gente consegue reunir um número substantivo de pessoas e pessoas que também têm atuação na área, mas de formas diferentes, diversas, e que somam, né? Esse encontro fica cada vez mais rico, com a participação da sociedade civil, de outros órgãos e instituições que fazem o enfrentamento ao tráfico humano. Essa primeira edição, nós escolhemos um tema especial, que nós sabemos que o tráfico de pessoas ele tem se transformado todos os dias, e nessa transformação, o uso de ambientes digitais para aliciamento, para controle e para exploração das vítimas tem sido cada vez maior. Os casos que recebemos vêm em números cada vez mais significativos e a complexidade também aumenta. Por isso nós escolhemos o tema de hoje, né, que foi do aliciamento online à exploração virtual, as dinâmicas contemporâneas do tráfico de pessoas. E para conversar com a gente sobre esse tema, a gente não poderia, né, trazer uma pessoa que conhecesse o assunto de forma rasa. Então, convidamos a doutora Silvia, que é uma parceira de longa data, desde os tempos em que eu trabalhava ainda no Paraná. Ela sempre se mostrou muito dedicada, com uma experiência vasta, e sempre aprendi muito com ela, e afirmo que é uma pessoa na qual eu me inspirei muito quando comecei a trabalhar com o tema, e é uma das minhas referências no enfrentamento ao tráfico de pessoas e na assistência às vítimas. Então, é um prazer, Silvia, estar com você hoje. Fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite, e estou aqui muito ansiosa para te ouvir. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Lídia, que vai apresentar a Silvia, trazer um pouquinho do currículo dela e também trazer algumas considerações para a gente. Boa tarde, me ouvem? Sim. Lídia, estamos no Brasil, só você que está fora, então ainda é de manhã aqui. Aqui já é à tarde. Bom, é um prazer recebê-la, doutora Silvia. A doutora Silvia Cristina Xavier é advogada, jurista, pesquisadora. Ela tem uma atuação destacada nas áreas de direitos humanos, direito penal, direito da mulher, tráfico de pessoas e políticas públicas. Em Curitiba, ela coordena desde 2013 o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Paraná. Doutora Silvia foi defensora pública do Estado, exerceu o cargo de defensora geral no Paraná entre 2003 e 2010. E possui diversas publicações e artigos sobre tráfico de pessoas e trabalho análogo ao de escravo. Eu conheci a doutora Silvia ainda como defensora pública-chefe da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Tive o prazer de reencontrá-la no Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo, através de trabalhos conjuntos, né? E é uma expert no assunto relativo ao tráfico de pessoas. É também escritora, e até eu gostaria depois que no final você contasse um pouquinho do seu livro, tá? Nos desse uma deixa aqui. É um prazer recebê-la. A palavra é sua. Muitíssimo obrigada. Nossa, emocionada com vocês e bastante apreensiva com essa apresentação, com tanta gente importante me ouvindo. Aqui eu quero agradecer o convite da Defensoria, quero agradecer o GT, né, da DPU, por ter selecionado o meu nome para fazer essa primeira fala, e já sinto o peso da responsabilidade de tudo isso. Eu queria fazer um bate-papo com vocês bastante simples para conversar sobre isso, mas eu achei importante fazer uma apresentação mesmo, sabe, onde eu pudesse deixar bem especificado esse tipo, né,
de abordagem virtual, de exploração virtual, eu acho extremamente importante. E daí eu fiz uma apresentação, quero que fiquem bem à vontade para utilizá-la depois, para fazer críticas e sugestões, estamos abertos sempre construindo, né? Então, eu vou iniciar, vou tentar aqui, é a minha primeira vez compartilhando uma tela, mas eu treinei, tá? Eles me ensinaram, já entrei e saí várias vezes aqui. De qualquer forma, eu sei que vocês têm um suporte aí e eu tenho outro aqui também. Então, eu vou iniciar minha apresentação. O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas fica vinculado à Secretaria de Justiça. Não sei se vocês estão enxergando a minha apresentação. Estamos sim. Consegui compartilhar? Sim. Então tá bom. Então, nós estamos sediados na Secretaria de Justiça e Cidadania, né? E foi quem implantou o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas aqui no estado do Paraná, desde 2013, e estamos trabalhando, né? Aqui eu coloquei um pouco aqui. Vamos falar hoje sobre o aliciamento online e a exploração virtual. Eu quero abordar as dinâmicas contemporâneas do tráfico de pessoas na era digital de uma forma leve, né? Mas com bastante responsabilidade, porque nós que estamos no atendimento à vítima, seja ele em qualquer esfera, nós temos a responsabilidade deste atendimento de forma bastante importante. Então, não estou conseguindo. Vocês estão olhando, acho que eu estou me atrapalhando um pouco aqui para passar o slide. Ficou na tela de todos? Ok. A transformação digital do tráfico de pessoas, ela veio se adaptando, né, às transformações tecnológicas. Então, o que aconteceu? Ela ampliou drasticamente o alcance dos aliciadores, né, às vítimas que estão, por meio da internet, suscetíveis a qualquer tipo de sedução, de abordagem, né? A digitalização criou novas formas de recrutamento, controle e exploração, e isso é bastante importante, porque muitas vezes nós não estamos muito ligados a isso, não estávamos, né? Hoje é diferente. O ambiente online, ele facilita o contato direto com os potenciais vítimas, porque hoje nós temos crianças, adolescentes, adultos na internet buscando oportunidades, buscando desafios, né? E buscando emprego fora, buscando, seja realização de sonhos, e muitas das pessoas, inclusive, procurando informações e procurando, sendo alguém, né, para dividir a vida realmente, para estar junto, né? Então, ela se tornou uma ferramenta bastante importante para os traficantes. As redes sociais, os aplicativos de relacionamento, as plataformas de jogos, os trabalhos remotos e as mensagens criptografadas. Eu chamo a atenção aqui para esses 5 tipos de ferramentas, porque eles são os que eu mais tenho atendido aqui no estado do Paraná. As redes sociais, o Instagram, o Facebook, o TikTok, a construção de perfis falsos de relacionamentos para manipulação das vítimas por meio das redes sociais, cresceu demais e cresceu muito após a pandemia, muito. Nós não tínhamos noção que se tornaria tão grande esse tipo de abordagem e a vulnerabilidade. Nós temos aplicativos hoje de relacionamentos que são plataformas de encontros para aliciamento por meio de conexões emocionais falsas. O que eu quero dizer com isso? Existem várias plataformas de relacionamento onde você cria um perfil e busca uma companhia. Ele vai buscar companhia, seja para trocar informações, seja para um relacionamento mais sério, seja para algum divertimento, ou simplesmente para ter alguém para conversar. E muitas vezes você pode estar encontrando uma pessoa do outro lado da tela que pode fazer falsas promessas de amor eterno, de relacionamento eterno, e a pessoa pode cair nessa armadilha com muita facilidade. Nós recebemos aqui no estado do Paraná
duas vítimas de tráfico de pessoas que conheceram seus companheiros, né, os supostos companheiros, por meio da internet. E eles levaram, a primeira que eu atendi foi em 2017, e ela perdeu 130 mil reais. Já naquela época, por meio de encontros em aplicativo de relacionamento. Olha que coisa absurda. As plataformas de jogos, né, que os mundos virtuais online hoje, eles seduzem muitas crianças e os adolescentes, principalmente os vulneráveis. E quando eu falo de vulnerabilidade aqui, de vulneráveis, eu não estou falando de pessoas vulneráveis que não têm formação, que não têm instrução. Estou falando de vulneráveis emocionais que estão dentro de casa em conflito familiar. Essas pessoas, muitas vezes, essas crianças e os adolescentes, elas buscam refúgio por meio da internet. A escola hoje solicita que o adolescente, que a criança, faça pesquisa na internet e junto com essas pesquisas vem outras oportunidades. Eles encontram dessas plataformas de jogos também companhias, e essas companhias variam de idade, variam de ofertas e oportunidades, e muitos adolescentes acabam saindo das suas residências para encontrar essas pessoas e se tornam vítimas de tráfico de pessoas para algum tipo de exploração. Algum tipo de exploração ela vai sofrer. Nós temos também o trabalho remoto. Muitas vezes as oportunidades de emprego vêm por falsas, pelo emprego, para emprego internacional, promessas de salários altos, vem por meio de uma oferta de emprego de trabalho remoto. Olha, você vai ganhar X, você vai trabalhar por meio do computador, mas eu preciso que você esteja aqui. Num primeiro momento, eles aceitam que a pessoa faça o trabalho de dentro da casa dela, mas depois eles querem realmente que ela vá vá trabalhar fora do país. Nós atendemos o mês passado uma menina, ela não é do Paraná, ela é de um estado que não tem núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e nós somos solicitados aqui por uma pessoa que trabalha no governo do estado, e quem pediu socorro foi a médica dele, que se tratava da irmã dela. Essa menina estava com uma oferta de emprego na Armênia, e a Armênia é um país que não tem, é um país terrorista, é um país que não tem leis, eles tratam apenas da exploração sexual infantil, a única legislação que existe é a respeito disso, e lá eles atendem muito os russos. Então, ela tinha que aprender o russo e ela iria trabalhar num cassino, porque o forte da economia de lá são os cassinos mesmo. Então, ela já tinha autorização para dirigir na Armênia, ela iria trabalhar num cassino de maneira remota e eles exigiram que ela estivesse lá. A menina é uma mulher de 32 anos, muito bonita, e eu entendi até que ela poderia estar sendo aliciada para se transformar numa aliciadora. Como essa irmã dela nos pediu socorro e ela estava em contato direto com esses aliciadores por meio da internet, ela ganhou computador, ganhou telefone e a passagem de ida, obviamente que não tinha passagem de volta. Eles já avisaram para ela que no primeiro momento, chegando lá, eles iriam reter o passaporte dela. Isso chama muito atenção, porque as vítimas, ultimamente, ou elas já têm no contrato que vão reter o passaporte, ou já vem explícito no contrato que ela vai mudar de nome. E isso é inacreditável, porque elas acabam sendo seduzidas e ficam encantadas com aquilo, mesmo nessa situação. E isso nós temos vivido aqui todos os meses. Aqui, essa semana, principalmente, nós estamos na quarta-feira. Eu já atendi 5 vítimas essa semana. E 2 delas são vítimas internacionais, que foram aliciadas por meio da internet. E nós precisamos ficar atentos e falar sobre esse assunto mesmo. Outra questão que traz e que são ferramentas importantes para o traficante são as mensagens criptografadas, porque eles são aplicativos seguros que dificultam a investigação e o rastreamento desses criminosos. É muito difícil você conseguir chegar a esses criminosos por meio, através das mensagens deles. É impossível praticamente, né? Então, a polícia ela sente bastante dificuldade. Nós temos a questão
da Polícia Federal, que nós acionamos por conta do tráfico internacional, que eles precisam de materiais contundentes para poder instaurar o inquérito. Se nós encaminhamos para eles qualquer tipo de caso que não tenha pelo menos uma ou duas formas deles identificarem esses traficantes, eles acabam não conseguindo dar andamento no processo. E nós que estamos aqui do outro lado ficamos questionando por que é que a polícia está agindo daquela forma e não está dando andamento no processo, quando eles têm regras também e muitas limitações. Então, essas estratégias de aliciamento digital é hoje uma porta de entrada muito importante e frequente, porque eles utilizam essas técnicas são sofisticadas e elas acabam manipulando emocionalmente e oferecendo falsas promessas. Então, esses perfis falsos que criam identidade fictícia, que acabam construindo a confiança e um vínculo afetivo entre o aliciador e a vítima, é uma possibilidade muito grande de agarrar essa pessoa, né, e levar ela para fora do país, ou mesmo aqui dentro, para tráfico interno, elas acabam sendo vítimas e vítimas potenciais por conta por meio desses falsos perfis e falsas ofertas de emprego. Então, eles acabam fazendo anúncios de trabalho internacional, com promessas de altos salários e facilidade de imigração. Então, esse recrutamento, ele vem em grupos focados e fóruns online para identificar os vulneráveis. Eles ficam pesquisando um grupo de pessoas que pesquisa, que pertence a uma determinada organização criminosa, eles ficam em grupos fechados, fazendo pesquisa online e oferecendo emprego e criando reuniões, e às vezes eles conseguem aliciar uma pessoa ou um grupo de pessoas e seduzem, né, para tráfico internacional. Nós vemos muito, o que tem muito focado, além do trabalho análogo ao escravo, é a exploração sexual virtual. Essa exploração sexual, a vítima é coagida a produzir conteúdo e transmitir esse conteúdo sexual, ou seja, ela é aliciada num primeiro momento para um encantamento amoroso, um relacionamento amoroso, né, por redes clandestinas, por plataformas e redes clandestinas, e porque isso dá um lucro rápido. Então, eles acabam fazendo com que essa pessoa produza conteúdos particularmente, e em seguida vem a extorsão e a sextorção. A extorsão, que seria o estupro virtual, né? Ele faz com que essa pessoa acabe fazendo o que ele quer, né? Muito de uma forma bastante contundente, né? Onde ele vai pegar esse conteúdo para usar posteriormente, e a sextorção, que é a chantagem por meio digital. Então, ela vai produzir o conteúdo, ele vai fazer com que ela será seduzida de maneira online, ela será obrigada, né, ou de certa forma obrigada, mas ela acaba fazendo conteúdo adulto e achando que está se relacionando com uma determinada pessoa, e vem depois a manipulação e a chantagem por meio virtual, que se ela não permanecer encaminhando imagens íntimas, ela passa a ser chantageada e obrigada a continuar produzindo de qualquer forma, ou pagar valores para evitar essa divulgação. Então, ou ela acaba encaminhando esses vídeos para que ele permaneça e continue veiculando, onde eles vão ganhar muito dinheiro, ou ela paga os valores que eles ganhariam para evitar essa divulgação, e muitas vezes ela fica presa a essa organização criminosa, meio que ad perpétuo. Neste momento, nós percebemos que eles têm controle total sobre a vítima, porque o lucro deles é muito rápido, a renda é imediata, e eles têm o controle sobre os ganhos dela, as contas e a exposição da vítima em plataforma digital. Então, por meio desse controle, eles fazem com que elas permaneçam produzindo esses conteúdos, né? Elas acabam sendo exploradas virtualmente desta forma, porque o lucro é muito rápido. E a pessoa que está do lado de cá
produzindo esse conteúdo, que num primeiro momento se apaixonou, por um primeiro momento entendeu que teria um outro tipo de vida, acaba virando uma escrava sexual sem perceber. Ela acaba achando que ela também está ganhando dinheiro e que, portanto, ela vai continuar. Quando ela percebe que essa exploração ela é criminosa, já é tarde, ela já está muito vinculada e é muito difícil conseguir sair dessa situação e jamais vai conseguir produzir esses conteúdos sozinha. Ela fica amarrada a essa organização criminosa por muito tempo. Então, eles acabam focando na vulnerabilidade dessas pessoas, né, por meio de isolamento emocional. Muitas dessas pessoas buscam a conexão para se tornar um ser humano reconhecido. Muitas vezes essas crianças, adolescentes ou essas mulheres que foram vítimas de violência doméstica buscam uma conexão e um pertencimento na internet e acabam sendo manipuladas e ficam suscetíveis ficam vulneráveis e suscetíveis a essa exploração. Então, muitas vezes, esse foco eu entendo que hoje é o maior, porque a vulnerabilidade financeira também vem por conta de tudo que a internet oferece, né? Que é realmente mais importante do que qualquer outra coisa que uma família venha falar, pai e mãe. Nós atendemos uma pessoa essa semana, um menino de 17 anos, que está sendo manipulado por uma família inteira aqui, porque ele se apaixonou pela filha, que tem 18, e ele está sendo manipulado. Então, o menino está fazendo tudo que esta família quer para poder ficar com esse grande amor da vida dele. Então, ele tá, duas famílias, uma que está servindo, né, e a outra que está explorando por conta realmente da vulnerabilidade interna, né? Eu entendo assim, conflitos familiares acabam trazendo isso e nós fugimos daquela questão da vulnerabilidade intelectual, falta de informação, de formação, de oportunidades. Então, e a outra questão bastante importante que eu vejo, a falta de conhecimento sobre os riscos digitais. Hoje, eu tenho procurado muito falar, inclusive nas universidades, não só para as crianças e adolescentes. Nós estamos com um trabalho grande aqui no Paraná com as escolas, né? Formando os professores, os diretores das escolas, e depois, num segundo momento, vamos conversar com os alunos, porque o desconhecimento dos riscos digitais e das técnicas de aliciamento faz desse adolescente uma isca fácil, né, e uma vítima de tráfico de pessoas. Ele começa a ser vítima no momento que ele está se relacionando e não percebe. Então, a gente precisa realmente falar sobre isso e dar a essas pessoas o que elas necessitam, que é a informação sobre o que é tráfico de pessoas nas suas diversas formas. A migração, né, e a exclusão de pessoas em situação econômica e social fragilizada, especialmente os migrantes, também faz vítimas, né, e fortalece a organização criminosa. Quais são os maiores desafios que nós temos visto aqui no estado do Paraná para entender por que as investigações acabam sendo tão morosas, sabe? Porque a gente não consegue muitas vezes entender. Eu sempre digo que meu grito é meio mudo, sabe? Porque a gente começa a falar, e eles muitas vezes não conseguem nem entender o que você está falando. Você está na frente de uma autoridade que pode fazer alguma coisa e eles não estão entendendo a minha fala, não estão entendendo o que eu estou falando e a importância deles darem um passo à frente, de saírem da zona de conforto, né? Mas eles trazem para nós que o anonimato, né? Ou seja, os aplicativos criptografados dificultam a identificação desses criminosos, que criam perfis, que mudam de número de telefone e que são arrojados. Hoje eles fazem chamadas de vídeo
a pessoa vê o rosto dela e dali a pouco ela já não conhece mais, não sabe mais quem é. Então, essa é uma dificuldade muito grande, é um desafio muito grande para a investigação, que são as mensagens criptografadas, né? O caráter transacional do crime, porque eles cruzam fronteiras, né? Eles têm múltiplos países simultaneamente. Existem vítimas que passam por 8, 9 países. Eu já ouvi de uma vítima que passou por 8 países, não apresentou nem a carteira de identidade, porque ele chegou no aeroporto, tinha uma foto com o rosto dele, o nome dele embaixo. Quando ele se dirigiu a essa pessoa, houve a indicação de um determinado caminho, ou seja, ele não entrou naquele país e nós não ficamos sabendo para onde ele foi. Ele acaba se perdendo, né, no meio do caminho, porque as autoridades não têm controle nenhum sobre aquilo que ele tem. Isso é real. Isso quem me contou foram duas vítimas do Camboja que estão aqui no Brasil sendo pressionados, né, por algumas organizações criminosas brasileiras, né, que agora eu quero dinheiro porque é como se ele tivesse essa oportunidade de emprego, se transformou numa dívida grande e ele se torna escravo ad perpétuum. E a gente, quando conversa com essas pessoas, eles se encontram tão sem saída, eles se encontram tão fragilizados que ele não sabe mais o que fazer. Porque esses grupos, eles criam esse anonimato, né, por meio de um aplicativo, de um grupo de pessoas, aliciam e imediatamente eles apagam essas plataformas. Então, assim, muitos deles nos contam. O que acontece? Eles criam lá, aliciam, fazem tudo o que eles precisam fazer, eles conversam, cometem crime fora do país também, que foram muitos casos do Camboja, todos, né, praticamente foram para lá para vender criptomoedas para brasileiros. Eles cometeram crimes fora do país, muitos deles continuam ainda escravizados por meio de ameaças no seu território brasileiro. Outros já tentaram fugir, outros voltaram para o Camboja porque não conseguiram oportunidade de emprego aqui. Então, nós precisamos entender o quão grande é isso tudo, né, para que a gente possa reprimir mesmo, facilitando, reprimir esse crime hoje facilitado pela tecnologia, né? Vamos lá. Quais seriam a estratégia de prevenção e enfrentamento a esse tipo de crime? Eu sempre digo que a educação é a melhor prevenção. Eu acho que a prevenção por meio da educação é a melhor repressão do crime que nós podemos fazer, sabe? Essa é a minha fala. Eu tenho feito muita prevenção, muita prevenção mesmo aqui no estado do Paraná, dentro das escolas, porque eu acho com crianças, nas igrejas, nos condomínios, nas comunidades, né, em festas, enfim, a gente procura levar, quando tem folclore em algum lugar, que você vai participar de alguma coisa, você acaba falando sobre tráfico de pessoas para prevenir. Eu acho que a educação preventiva, ela é melhor. Nós precisamos de campanhas que orientem jovens e adultos para o aliciamento, não só mais os jovens, sabe? Eu acho que todos nós estamos suscetíveis a sermos aliciados pela internet em qualquer momento. Quando nós terminamos a pandemia, nós tínhamos muitos pais de famílias desempregados que aceitaram qualquer emprego, qualquer salário. Eles buscaram por meio da internet, inclusive fizeram seus currículos por meio da internet, né? Estavam sem ter como alimentar os seus filhos, que aceitaram qualquer valor de salário, um novo recomeço. Então, a gente começa a verificar que a fragilidade, ela vem desde 0 ano, quando a criança pode ser raptada ou vendida, né, para uma organização criminosa, um bebê para adoção ilegal ou para retirada de órgãos de maneira ilegal, até uma pessoa mais velha, um pai de família, uma mãe de família,
né, nas suas vulnerabilidades, né? Mulheres que acabam ficando viúvas, pessoas que sofreram violência dentro de casa, e os adolescentes que são fruto de tudo isso, né? Que estão dentro das suas casas sofrendo com essas situações, e eles vão buscar orientações, né? Na internet, eles vão buscar. Hoje em dia, eu tenho uma filha de 19 anos, eu fico impressionada com a velocidade que ela me traz alguma informação. Às vezes eu peço para ela alguma coisa, ela vem com uma rapidez, me entrega isso, eu falo, meu Deus, né? Como você fez isso? Ah, eu pesquisei aqui, ali, lá, e acaba trazendo para a gente. Então, hoje, os jovens, os adolescentes, os universitários, eles estão bastante expostos à manipulação, ao aliciamento, à sextorção, nessas falsas oportunidades. Eles são hoje capacitados pela própria universidade, pela escola, para entrar na internet, né, e fazer uma pesquisa, essa pesquisa ser uma coisa rápida, meios e formas de você buscar uma informação, de você complementar o teu trabalho, você complementar a tua tese, né? Eles vêm assim de uma forma bastante complexa. Eles ensinam isso de maneira complexa e os alunos estão absorvendo muito rapidamente isso. Então, nós precisamos hoje, nós que trabalhamos com isso, observar esses riscos que acontecem de maneira online, né? Nós precisamos fazer com que isso apareça no mundo dessas pessoas, e eu não falo mais só de adolescentes, falo de todas as faixas etárias, no mundo de qualquer um deles, precisa estar muito claro. Eu vejo que quando muda algum dirigente em algum local, que você, eu estou habituada a conversar com o delegado X, muda o delegado X. Quando você vai conversar com outro delegado, você precisa começar o teu trabalho novamente. E isso tem que ser muito constante, porque hoje você tem que estar capacitando constantemente o Conselho Tutelar, o CREAS, o CEAS, o CRASO, todos os tipos de atendimento, né? Você precisa estar capacitando, você tem que capacitar todos os membros de todos os conselhos de direitos, das diversas áreas, de todas as secretarias, não só dentro da Secretaria de Justiça, por exemplo, dando o meu exemplo, né? Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, porque nós estamos conversando aqui, mas nós não sabemos o que é que o nosso recepcionista está falando, de que maneira ele está entendendo aquela situação. Muitas vezes, uma vítima de tráfico de pessoas entra no nosso órgão e a pessoa que está ali na porta recebendo não consegue entender o que o outro está falando. Eu recebi da Rede Um Grito pela Vida, semana passada, uma vítima que o pessoal da Rede Um Grito pela Vida, que foi capacitado, que tem um projeto específico para isso, não conseguia entender o que a pessoa estava falando, e eu ouvi isso. Falou, não estou conseguindo entender o que esse casal quer. E ficou muito claro que o filho do casal estava sendo explorado. Então, assim, mas isso foi com um olhar diferente. Você precisa ter esse olhar para que você possa transmitir esse olhar a quem está ouvindo. Então, assim, você simplesmente receber uma vítima e dar o encaminhamento a ela não é o suficiente. Entender como essa vítima passou a se interessar mais por determinados sites, se interessar mais por determinados jogos, né? Aonde isso tudo está fazendo com que ela caia numa rede de tráfico de pessoas por meio digital. Capacitar as autoridades, capacitar quem trabalha até com crime cibernético, porque é muito simples você aplicar a lei. E eu vejo muito isso, eu já escutei cada coisa que eu fico pensando, meu Deus do céu, é tão simples ter um olhar um pouquinho diferente, mas não. Você ficar no beabá, né, no teu cotidiano, você não precisa sair muito, aquilo tá bom. Você faz o teu trabalho e encaminha, o problema é do outro quem está recebendo. Então, a questão da educação nas escolas, né, na sociedade, em todos os grupos,
é principalmente, né, quem tem o poder de legislar, quem tem o poder de fazer qualquer coisa, nós precisamos estar informando o tempo todo, em qualquer espaço público ou privado. O monitoramento de plataformas, o fortalecimento de canais e as políticas integradas são estratégias de prevenção, porque essas parcerias entre o governo do estado, os órgãos de tecnologia, né? Hoje nós temos aqui, e aqui nos jornais do estado do Paraná, estamos falando sobre a privatização da Celepar aqui no Paraná, que é uma empresa de tecnologia. Um determinado deputado, ele simplesmente barrou esse projeto de lei de privatização, preocupado com as pessoas que utilizaram as plataformas por meio da Celepar, para que não pudesse ser divulgada nenhum tipo de informação de qualquer pessoa. Aqui eu vejo que ele está tentando preservar as informações que estão lá na internet, para que a próxima empresa que assumir não tenha acesso a determinadas informações. Olha a delicadeza disso. Nós temos uma empresa consolidada no estado do Paraná, séria, que sempre trabalhou com seriedade e que agora, na hora de privatizar, há uma preocupação por conta da internet, por conta do que pode vazar informações da internet. Então, esse monitoramento das redes, né, para que a gente possa ter e identificar essas redes criminosas, também podem identificar qualquer um de nós, né? Então, nós estamos num momento bastante delicado e sério, então nós precisamos lutar para fortalecimento de todos os canais digitais, para que a gente possa ter não só uma investigação e um sistema de denúncia eficiente, mas um acesso, né, a essas vítimas e a todas as pessoas. Às vezes eu penso assim, meu Deus, eu já tive tanta ameaça no meu trabalho aqui, realizando apenas o meu trabalho. Não estou fazendo nada demais, não estou perseguindo ninguém, nenhuma organização criminosa, não me interessa neste momento que eles façam, me interessa que eles parem realmente de usar pessoas e de vender pessoas como mercadorias, né? Então, essa articulação política eu acho extremamente importante, porque a gente precisa ter uma integração entre os diversos órgãos do governo do estado, né? Precisamos de legislação que possa além de nos fortalecer e de nos dar a segurança de uma denúncia, né? Que ela seja efetiva realmente no combate ao tráfico de pessoas, para que muitos não saiam, né, dessa situação, que muitos não entrem e consigam sair com segurança. Nós temos alguns canais de denúncia hoje, né, que são o Disque 100, 180, 190 e 181 aqui no estado do Paraná. O maior número de denúncias, ele vem por meio do 181. Então, nós temos muitas denúncias de outros órgãos, de outras secretarias, pessoas curiosas que muitas vezes dizem, olha, eu estou querendo conversar com você porque eu tenho uma curiosidade, eu tenho vereadores, deputados, alguns diretores de algumas empresas, de algumas autarquias que vêm querendo informações a mais a respeito do núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e isso é bastante positivo, porque nós precisamos entender que uma legislação atualizada, uma capacitação, uma prevenção digital e uma cooperação internacional pode fazer a diferença para compreender a dinâmica de aliciamento online, a exploração virtual, né? A gente precisa de tudo isso para proteger as vítimas de tráfico de pessoas. Então, essas estratégias de combate ao crime, elas são extremamente importantes porque vai limitar o deslocamento das vítimas. Hoje nós pensamos assim, nós temos uma vítima que vai se deslocar daqui ali para um estado vizinho ou por um país vizinho. Agora nós temos o Paraguai, que está aliciando muitas pessoas aqui. Eu já desde 2022 eu tenho tido denúncias de trabalhadores, né? Muitos deles entraram no território paraguaio e desapareceram.
Nós temos uma legislação bem fragilizada na fronteira, porque o que é crime para o Brasil é contravenção penal para o Paraguai. Então, a capacitação e fazendo uma conversa, rodas de conversa e fazendo divulgação, e que nós estamos fazendo aqui, para que nós possamos ter leis, inclusive, mais severas, né? É extremamente importante para a prevenção desse crime, seja pessoalmente, seja virtual, para que evitar a exploração de todas as formas. Então, assim, essa é a minha visão, é o que eu tenho recebido aqui no governo do estado do Paraná, e é o que nós estamos fazendo. Eu entendo que reinventar as formas de atuação é extremamente importante para combater o crime, porque os aliciadores estão reinventando a forma de aliciar, a forma de prender, a forma de coagir. Nós temos vítimas que falam, no meu contrato está escrito aqui, estava escrito que eu ia mudar de nome, eu não percebi isso. Meu contrato dizia que eles queriam o meu passaporte para fazer a tradução, e o passaporte já está traduzido. Então, assim, a gente vê que eles pegam de todas as formas e prendem essa vítima de várias maneiras, com coisas muito simples, e a pessoa acaba não percebendo. Né? Então, nós precisamos falar muito sobre isso, né? Essa foi a minha exploração. Agora, eu gostaria que vocês fizessem realmente perguntas a respeito disso, como nós chegamos a essa forma, né? Opa, não estou conseguindo aqui agora sair. Como é que eu vou fazer isso, gente? Espera aí, meu mouse não está funcionando. Preciso de um help. Deu. Acho que consegui. Então, eu coloquei brevemente, né, os pontos principais para que a gente possa fazer realmente um bate-papo sobre isso. Eu acho que ele ficou bastante didático em caixinhas, né, para que a gente possa explorar cada item dele de uma outra forma. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e vamos permanecer agora conversando a respeito disso. Se alguém tiver perguntas e alguma colocação e algo que possa realmente enriquecer mais esse trabalho, estamos aqui, estou à disposição. Silvia, obrigada pela sua exposição, sempre muito rica. Eu acho que se um dia a gente for sentar para te ouvir e ouvir as histórias que você tem, a gente faz um evento de 3 dias, porque são muitos casos, muito rico, e o que eu acho que é mais especial na sua atuação, você consegue acompanhar as vítimas por muito tempo, por anos. Então, é interessante entender o que aconteceu com aquela vítima que há 3 anos passou por você. Você sabe dizer o que aconteceu. Então, isso é um laboratório muito rico para nós, né, que atuamos aí na assistência às vítimas e no enfrentamento ao crime. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que são bem interessantes, de pontos que eu acho que merecem uma reflexão de nossa parte, né? Bom, primeiro, para todos que estão aqui, nós estamos com 52 pessoas no Teams e temos 12 pessoas nesse momento pelo YouTube. Então, quem está pelo YouTube pode enviar perguntas no chat, que a gente vai verificar. E depois, esse encontro, ele é feito de uma forma que nós fazemos questão de ter um tempo maior para o bate-papo e para perguntas, né? Nós colocamos aí de 10 a meio-dia para a gente realmente poder não só ouvir quem está expondo, o palestrante, o nosso convidado, mas também para que haja uma conversa, uma troca de ideias, de percepções, que eu acho que é isso que faz com que enriqueça ainda mais o evento. Mas sobre as minhas anotações aqui, achei interessante que você traz algo que é realmente que a gente vê na prática. Muito se fala de as vítimas de tráfico de pessoas são vítimas em situação de vulnerabilidade, especialmente socioeconômica. Não, né? Isso é um fator e ele é muito importante, mas a gente tem camadas de vulnerabilidade, né? A gente tem a vulnerabilidade sob o ponto de vista
emocional, psicológico. A gente vê muitas vítimas vindo de famílias, né, com conflitos, tem que há uma ruptura importante ali. A questão da vulnerabilidade intelectual também é algo presente, vítimas que vêm do interior, né, de um estado mais distante, embora elas apresentem até um nível de escolaridade às vezes maior, mas elas ainda têm essa ingenuidade de acreditar, né, em propostas que são, em princípio, muito frágeis. Um outro ponto, além das camadas, eu acho que é a reflexão em torno do quanto as organizações estão à frente do Estado. Por mais que a gente tente se estruturar, e eu acho que cada vez mais o Brasil está atuando de uma maneira coordenada, organizada, as instituições estão conversando, cada qual está sabendo da atuação do outro e se articulando e trocando informações. Acho que isso é essencial para que a gente faça um enfrentamento efetivo ao tráfico. Eu tenho visto e tenho acompanhado de uma maneira assim, bem satisfatória o que a gente tem feito nos últimos 2 anos, especialmente. Mas, por outro lado, você vê uma das vítimas que nós atendemos, e você também atendeu, Silvia, esse mês de março, é uma vítima que vem de uma situação de exploração em que ela viu um anúncio pago numa rede social de uma oferta de emprego como vendedora. Se havendo interesse, bastava clicar aqui, ela clicou ali, preencheu um formulário, fez uma entrevista online. Durante essa entrevista foi prometido mundos e fundos, olha, você tem um salário X, a comissão vai ser em dólar, auxílio alimentação, transporte até o local do trabalho, alojamento, plano de saúde, plano odontológico, enfim. E, além disso, a pessoa que a entrevistou ainda colocou um suposto funcionário para dizer, olha a minha conta bancária, olha quanto eu estou ganhando. Quer dizer, ela traz tantos dados, né, que para aquele jovem adulto que vem de uma família realmente numa situação de vulnerabilidade, parecia um sonho. Em alguns dias, porque geralmente acontecem dias depois, para que a pessoa não tenha muito tempo de pensar, de colher informações, a passagem estava comprada e ela foi, então, para um país vizinho aqui do nosso Brasil. E é interessante verificar o que aconteceu lá. O local é um galpão numa cidade próxima à fronteira, em que 97% dos funcionários são brasileiros. Os golpes virtuais, porque não se vende nada efetivamente, se pratica golpes, eles são feitos para pessoas que moram no Brasil. Então, assim, você tem uma empresa essencialmente brasileira que funciona próxima à fronteira num outro país, por quê? Para dificultar a responsabilização. Né? Então, felizmente, ele conseguiu sair daquele ciclo de exploração, mas agora fica para nós, para as autoridades brasileiras, a seguinte interrogação: e agora? O que é possível fazer? Né? Então, a gente começa a conversar com os outros órgãos, as outras instituições, tá? A gente consegue responsabilizar alguém, sendo que todos os nomes são falsos. O contrato que ele assinou foi feito em outro idioma, ele não pôde nem tirar foto desse contrato, nem isso a gente tem. O WhatsApp dele desapareceu, porque eles tinham que entregar o celular todos os dias, né, para a empresa, e os dados eram manipulados, o WhatsApp manipulado. Então, assim, a dificuldade de responsabilização, de identificar quem é quem. E quando eu perguntei a ele, eu disse, tá, mas vocês tinham uma noção de quem está por trás disso? Quer dizer, alguém com muito dinheiro com essa suposta empresa, que, segundo ele, tem também algumas filiais no México, em outros países próximos. Quem é? Ele falou assim, olha, a gente não tem a menor ideia. Então, você sabe que existem pessoas poderosas e ganhando muito dinheiro, né, com todos esses golpes, mas ninguém sabe quem é quem. Então, a nossa dificuldade é tremenda e a única saída é realmente essa atuação coordenada entre as instituições.
mas ainda temos muitas limitações e para a gente que atua diretamente com a vítima, né, Silvia, é difícil quando você diz para ela que resposta eu posso te dar, né? A gente oferece uma assistência psicológica, a gente vai oferecer um apoio aí para reinserção no mercado de trabalho, a gente vai oferecer uma assistência jurídica na medida do que é possível e viável, com todas as limitações, mas, enfim, além disso, o que mais podemos fazer? Eu acho que é uma angústia que a gente acaba compartilhando, né? E difícil termos respostas muito precisas nesse momento. Mas, enfim, que só compartilhar um pouquinho do que você trouxe e acho que agora abrir a palavra, né? Dos nossos, de todo mundo que nos acompanha aqui, da Lídia também, se quiser trazer suas palavras, que eu acho que é o momento que agora a gente enriquece a nossa manhã. Eu queria complementar com o caso até que a doutora Lídia atendeu na Defensoria Pública da União. Uma menina que simplesmente ela casou com uma pessoa que ela nunca viu, ela nunca teve com essa pessoa, para poder estar aqui. Lembra disso, doutora? Foi um caso bastante interessante, porque ela veio buscar ajuda, ela ficou abrigada no lugar onde ela foi, como é que eu posso dizer, assediada, fez um boletim de ocorrência, ela casou com uma pessoa por vídeo, não esteve nunca ao lado dessa pessoa, esse foi o relato dela para nós, e nós encaminhamos para o delegado da Polícia Federal, que ele ficou preso numa situação que ele disse assim, meu Deus, né? E depois ela desapareceu. Ele desconfia, inclusive, que mataram ela. Ele falou isso para mim, né? Eu não sei o que aconteceu com ela depois, mas ele disse para mim que ele teve notícias de que realmente mataram ela na França, porque ela foi atrás da mãe, enfim. Ele falou isso para mim, acho que tem umas 2 semanas. Então foi um caso tão atípico. Ela conheceu o rapaz pela internet. Ela era, não lembro de onde que ela é. Oi? Do Chile, né? Ela era chilena. E ela veio para cá, a família dela inteira estava na França, e ela veio para o Brasil. E eu questionei ela por que ela veio para cá e não foi com a mãe. Porque ela tinha já, o problema dela era o relacionamento familiar difícil. E a menina tinha 17 anos quando eu atendi, né? Então, ela era uma menina menor de idade, casou com uma pessoa, ela tinha um contrato que eu não vi o contrato, pedi várias vezes o contrato para ela veio pela Caritas para nós, então, uma instituição que é séria, que recebe as pessoas, que acolhe, que faz tudo por elas também, e a gente não conseguiu fazer muito por ela, né? Então, assim, é interessante porque as oportunidades vêm do Brasil para o Brasil e vem para fora do Brasil também. Então, as pessoas chegam aqui achando que elas vão receber rios de ouros, né? Vão ficar ricas também. Acabam vindo pessoas que largam seus empregos ou pela situação política do país, acaba vindo para cá também, né? E nós também somos cruéis no nosso acolhimento, porque o que ela encontrou aqui foi uma vulnerabilidade muito grande, porque ela foi assediada, tentaram o dono da instituição tentou assediá-la e o recepcionista também. Então, ela estava acuada dentro de um lugar, né, até buscar ajuda. E são tantos detalhes quando você vai atender uma vítima que veio, seja de qual forma que ela venha, e se você não tiver um olhar sensível e não buscar mais informações, você nem percebe que ela foi vítima de tráfico de pessoas. É interessante isso. Doutora Silvia, até fico bem triste aí com o resultado que me passou, porque em janeiro nós estivemos conversando com ela na defensoria lá em Curitiba, né? Na realidade, eu vi o contrato de união estável e até uma coisa para a gente pensar, porque, né, Ana, porque de repente a gente não poderia fazer uma recomendação, alguma coisa assim, nesse sentido, porque o rapaz, que era do Rio Grande do Sul, que era um haitiano, ela era haitiana, não era chilena. O rapaz haitiano estava no Rio Grande do Sul
ele foi ao cartório, fez um contrato de união estável. Então, assim, como é que ele faz um contrato de união estável sozinho, e aí foi remetida a carta convite. Então ela veio através de uma carta convite. Aí a gente fica até analisando, né, a fragilidade da nossa burocracia, né, porque tudo foi feito regularmente, né, só que como ele faz um contrato de união estável sem ela estar presente, né, então era fictício. E aí ela veio para o Brasil justamente isso, com essa carta convite. É uma coisa para a gente pensar aí da burocracia nossa, né, de cartórios, de... Exato. E ela veio cheia de sonhos, né? Para Sim. ela, ele estaria no céu. Imagina, casada com uma pessoa que ela conheceu pela internet. Ela conheceu pela internet, ela teve uma chamada de vídeo com ele. E nunca esteve com ele. E ela deu a notícia, né, doutora, que ele estaria trazendo outras meninas do Haiti. Só que, É, assim, uma coisa delicada nisso, que a pessoa que abrigou é uma pessoa que anda no meio político. Então, ele tem cargos políticos em alguns órgãos, né? Seja no Paraná ou fora do Paraná. Então, o que ele tem? Ele tem a confiança, né? A confiança de todo mundo. Ninguém vai imaginar que essa pessoa possa estar trazendo meninas e estar tentando explorá-las de outras formas aqui no Brasil, né? Porque ele está no meio, né? Ele sendo assessor, né, de pessoas importantes. Então, olha a dificuldade que nós temos até para você conseguir reprimir, né? E pegar essa pessoa de verdade e dizer, ó, falar para a polícia, ó, ele está fazendo isso e ele é a pessoa. Então, é tão delicado porque você não sabe quem que está trazendo, quem está por trás, que é o caso dele, né? Ela casou com uma pessoa que foi no cartório, mas ele é quem estava intermediando, ele tinha enfim, várias formas de atendê-la, né? Digamos assim, bem delicado. E aí você fica pensando, quem que vai querer, né, mexer com essa pessoa? Né, dizer, olha, a partir de hoje você não trabalha mais com isso, você não vem mais aqui, e você está fazendo tráfico, que até que transite em julgado uma sentença, a pessoa é tida como inocente. E não adianta a gente ficar batendo, olha, as evidências dizem, declaram, tá mais do que evidente isso, não adianta. A gente não consegue reprimir realmente, e essa é a maior dificuldade. Eu digo que a prevenção é a maior repressão sempre, por conta de tudo isso, né? De todas essas certo. dificuldades. Eu acho só também um comentário é que o avanço tecnológico ele é tão grande que quando a gente vem pensar inicialmente, né, em tráfico de pessoas, o aliciamento digital, claro, nosso pensamento de imediato já vem, é dark web, são assim, né? Mas não. Hoje o que se consegue, assim, o fácil acesso são plataformas como Instagram, como Facebook, como TikTok, sites de emprego, né? Sites de relacionamento. Então, nós não estamos até falando, assim, de uma coisa, assim, de dark web, que nós não vamos conseguir contactar, às vezes são plataformas abertas, né, esse contato é feito tentando ganhar confiança, tentando trabalhar justamente com, essa manipulação emocional da vítima, né, então, essa é a coisa que a gente tem que ficar bem atento. Eu atendi um caso bastante curioso, que eu estava no Instagram e vi a conversa de umas pessoas, de umas meninas, assim, bem jovens. E eu mandei uma mensagem para uma delas. Eu falei, olha, eu acho que vocês caíram na rede do tráfico de pessoas. Se você quiser, meu endereço é tal, meu telefone é tal. E apareceram 13 meninas, a maioria menores de idade. Elas estavam num aniversário, num bar, e esse bar oferecia para as meninas, né? Elas tinham um drink para entrar no bar livre. Então, elas entravam lá, a menina não paga e recebe o drink. Todas elas
foram drogadas. Elas saíram, as que não drogaram, filmaram as amigas. Então, no filme, você vê claramente elas andando como um zumbi, passando mal, porque eles ofereciam droga na bandeja dentro do bar, e aquela bebida estava contaminada com alguma coisa. E eu tomei o depoimento delas, coloquei as iniciais só, tomei o depoimento delas e falei, olha, eu vou mandar para o Ministério Público para que eles façam uma investigação mais precisa e não se preocupe que eu vou preservá-las. Então, como eu gravei as meninas, eu distorci a voz delas, encaminhei o depoimento delas para o Ministério Público e com essa fala vocês fiquem tranquilas. A mãe de uma delas me ameaçou. O pai de uma ficou desesperado, porque todas foram parar no hospital. Foram para um ou outro pronto-socorro aqui. Um deles estava desesperado quando viu. Uma mãe me ameaçou. O que aconteceu nesse dia? Essas meninas foram, de certa forma, drogadas, e eles tiraram fotos dela intimamente e começaram depois a fazer ameaça, por isso que elas estavam conversando na internet. Não vai em tal lugar, sabe, adolescente que não quer saber o que vai acontecer depois e fala para todo mundo, elas estavam nessa fase. E eles começaram a começar a falar para elas, ó, ou você faz isso, ou tá aqui tua foto, mostrar a foto dessas meninas. E uma das mães me pediu, pelo amor de Deus, para eu parar, me ameaçou, disse que ia fazer uma denúncia para mim, de me denunciar, porque eu estava invadindo a privacidade da filha dela e ela não queria escândalo. Olha que absurdo, gente. Um dos donos, era uma rede, um dos donos me ligou, dizendo que eu estava sendo leviana, fazendo isso, falando sobre isso, entregando e encaminhando processo para o Ministério Público, que também não sei como ele ficou sabendo, sabe? Então, assim, foi uma ameaça de todas as formas para mim. Uma noite que umas meninas estavam comemorando a formatura com uma determinada família, pai e mãe presente, as meninas se drogadas na frente de todo mundo, num determinado ambiente, e a internet ali, né? Começou a ameaçar essas meninas, enfim, o Ministério Público encaminhou para a delegacia de polícia, a delegada me ligou, pedindo o nome das meninas e todo o telefone e tal. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu não posso dar. Eu me comprometi com essas meninas. Eu sou servidora de carreira, eu tenho fé pública, encaminhei para vocês. Então, o que aconteceu? Arquivaram o processo. Por quê? Porque ela queria ouvir as meninas. Não importa se eu tenho fé pública, se eu transcrevi, se eu mandei o áudio distorcido, ela queria falar com as meninas de qualquer forma. E eu entendo que esse era o papel dela, mas a opção foi arquivar o processo. Sabe, ninguém me intimou para ir na delegacia. Ah, você tem que me encaminhar, você precisa fazer, porque isso é crime de desobediência, você tem que entender isso, é desacato. Falei, olha, sinto muito, você pode tomar a medida que você quiser, mas eu não vou apresentar as meninas para vocês, É sabe? muito difícil, né? Nosso papel Difícil, de assistência às vítimas é muito difícil. difícil, E por especialmente meio em da relação a essa internet. questão, do sigilo e de proteção das vítimas. A Heloísa está com uma mãozinha levantada aqui, acho que a gente pode ouvi-la. Obrigada, Ana. É sempre bom te ouvir, Silvia. Sempre me faz pensar um montão de coisa, assim, a gente fica com essa sensação, tem tanta coisa ainda para fazer. E aí, não sei, só pensar algumas das minhas angústias, assim, quando vem o tema, né, das tecnologias. E aí, a primeira, acho que uma coisa que sempre me angustia, que é um pouco também que a Ana trouxe, né, da questão do anonimato. Como hoje a gente pensa, né, no tráfico, desde o aliciamento, já tem esse anonimato, as mensagens criptografadas, você pode montar uma página na rede social, inventar um nome, você pode inventar tudo, né? Até as transações com criptomoedas que você não precisa nem ter você não precisa, tantas informações como da gente. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá.
as transações comerciais também, né? Não é um pagamento onde você consegue rastrear facilmente de onde o dinheiro vem, para quem né, que é feito, até a forma de controle também, né? Com GPS essa hoje... Greca é bem legal, ela é da INDC. Ai, obrigada. Imagina, obrigado. Perdão. Imagina. Só que minha internet, ela vive caindo, trava, assim, eu não sei se você está me ouvindo. E até mesmo a questão do controle, né? Se for pensar que hoje um GPS, uma pessoa com um celular, ela consegue ser controlada, né? Você não precisa mais ter aquela figura de alguém que tá vigiando. E aí eu lembro de uma conversa nossa, Silvia, que você, né, contando a história de vítimas que foram monitoradas e o controle era por meio de tirar foto, né, dos pés. Você podia sair em grupo, mas tinha que mandar de tempos em tempos foto dos 10 pés. Assim, dos 10 pés, que queriam dizer que as 5 pessoas estavam juntas. Então, é tanta forma que hoje você não precisa mais ter uma pessoa, né? Você pode passar por todo esse processo e não saber, e você conseguir identificar quem que é aquela pessoa, quem que é uma... É muito mais difícil. E aí coloca todos os desafios, né, disso, do anonimato, como se pulveriza quem seriam esses responsáveis, né? E aí eu também sempre penso que essa é uma discussão que tem que caminhar próxima da questão da regulamentação da internet, né? Que ainda viu da internet, a gente está longe de pensar, né, agora um projeto de lei das fake news, toda a desinformação que tem no mundo virtual, né? A inteligência artificial é outro tremendo desafio que a gente tem pela frente, e a transparência também das plataformas, né, das redes sociais. E para mim é muito, muito louco mesmo pensar que se eu tenho uma plataforma, que se eu tenho alguém que faz um filtro dessas plataformas, por exemplo, para tirarem conteúdo de pedofilia, de alguma coisa, como que isso não vira uma denúncia? Como é que isso não vai para um canal? Como que isso não chega até um MP ou até a polícia? Simplesmente você cai o conteúdo e não faz nada com isso? Coisas assim que parecem tão básicas e que isso ainda não ajuda na forma da gente avançar, né, em delitos que utilizam das plataformas e redes sociais. E também, como disse a doutora Lídia, tudo ainda na parte aberta, né, da internet. E é isso que é mais gritante, né? Até porque para você captar a gente, você tem que ter as pessoas, né, nos canais abertos, na dark web, você conseguiria aliciar muito menos, o poder de aliciamento seria muito menor. Mas acho que era só um pouco para trazer as angústias, assim, e sim, a minha convicção é também pensar, trabalhar muito forte na questão no apoio para a regulamentação da internet e desses campos que ainda não foram regulamentados. Obrigada, gente. Obrigada, Heloísa. Só antes de passar para o comentário da Silvia, no âmbito do CONATRAP, foram instaurados, criados, no início desse ano, tem cerca de um mês, 4 grupos de trabalho. E é muito interessante porque um deles é sobre assistência emergencial financeira às vítimas, outro é sobre atualização, enfim, revisão legislativa, né? Tem um de prevenção, tem também um discutindo ali a possibilidade de um protocolo específico para vítimas de exploração sexual. Mas é muito rico isso, porque eu acho que esse momento a gente precisa realmente se debruçar. Quer dizer, nós temos uma legislação que, comparada com a legislação, né, de outros países, é uma legislação que a gente pode dizer, olha, a legislação brasileira é boa, entrega. Não é suficiente, acho que nunca vai ser. Mas o quanto a gente precisa mesmo enriquecer esses debates para poder fomentar, quer dizer, onde a gente tem que mudar, né? Porque que a gente está sempre atrás das organizações, a gente está. Mas, enfim, vamos, né, trabalhar para que a gente possa pensar mesmo em movimentos, né, e aí legislativos também, para que a gente consiga ter um mínimo de ingerência sobre situações que estão acontecendo todos os dias, a gente não consegue fazer nada. Né? Antes de passar para a Lídia, depois para a doutora Dayana, Silvia, você quer trazer aí um comentário sobre a fala da Heloísa? Eu quero sim. Eu atendi 284 vítimas do Camboja. E uma dessas vítimas foi muito esperta.
ele, assim, a cada tempo que ele ficou lá, esses programas que eles utilizam para aliciamento e para trabalhar depois, eles duram 30 dias. Então, o que que eles fazem? Eles criam aquele programa, começam a cometer todos os crimes do mundo, que eles estavam vendendo criptomoedas para brasileiros. 30 dias depois, eles derrubam da plataforma e criam outro completamente diferente. Esses grupos, eles são compostos só de hackers. Então, são hackers que conseguem tirar da nuvem, tirar de tudo, tirar tudo. Só que esse cara, ele tirava foto de tudo. Ele dava um jeito de clonar tudo que estava acontecendo. Então, ele trouxe algumas informações extremamente importantes. Até grupos de venda de produtos online, eles criam lá. Criam tudo que você puder imaginar, em qualquer atividade eles estão, mas dura apenas 30 dias. E só que eles estão anos-luz na nossa frente. Porque enquanto nós estamos pensando aqui em fazer o acolhimento da vítima, trazer a vítima para perto, buscar uma legislação que tenha um deputado, um vereador, um deputado federal, um senador, alguém que acolha a nossa ideia, que acolha a nossa vontade de fazer o melhor, porque muitos não compreendem, não interessa também compreender. Né? Você pode pincelar quem vai falar, vai abraçar a causa junto com você. Enquanto a gente está fazendo isso, eles estão mudando o programa, estão mudando a forma, estão mudando a maneira de aliciar, estão mudando absolutamente tudo, e tudo isso eles estão fazendo por meio da internet. Então é tão delicado, porque você olha para um lado, você olha para o outro e fala, meu Deus do céu. Nós temos agora uma questão bastante importante, que é a rota bioceânica, que a gente não parou para pensar ainda na rota bioceânica, né? Existem lá alguns estados que estão falando sobre a rota bioceânica. Eu escrevi um artigo sobre o tráfico de pessoas e a rota bioceânica, e a dificuldade, né, de você combater e de você conseguir abraçar nesse artigo da América Latina, que é o último que eu escrevi. Eu fiz um comparativo mesmo de como é que nós devemos agir neste momento, porque dentro dos navios, dentro de onde estão carregando produtos, tem trabalho escravo, tem exploração do trabalho infantil, tem exploração sexual, você tem negociações ali que você não, e nós não estamos falando sobre isso. Nós não estamos preocupados com a empresa que está encaminhando seus produtos por meio da rota bioceânica. Nós não estamos capacitando, isso está na nossa fronteira. O Brasil é um país fronteiriço. Nós precisamos começar a falar sobre isso. Só que quando você vai falar para alguém, olha, nós precisamos fazer. Essa mulher está maluca. É melhor a gente não falar sobre isso agora, não é o momento. Né? Esse ano, especialmente, é um ano bastante complicado, né? Por ser um ano político, é um ano que sai um grupo, que sai outro grupo, né? Quem são essas pessoas que vêm, né? O que elas podem fazer, como que nós podemos já fazer na pré-campanha, falar sobre tráfico de pessoas e falar sobre formas e sobre meios de aliciamento e falar da internet e proteger cada um o seu estado, né? E agora veio o Paraguai aqui para nos para aliciar também. Existe um conflito de legislação grande entre o Brasil e o Paraguai, né, e a Argentina. Então, nós ficamos assim, você tem uma vítima aqui, você não consegue atravessar para o Paraguai, numa fronteira aberta, seca, livre, e você precisa de autorização, porque você pegou uma vítima do Paraguai dentro do Brasil, ou do Brasil no Paraguai. Então, a gente tem essas questões ainda tão perto de nós, né? E a gente consegue resolver. Então, fica aqui a minha fala sobre tudo que eu penso a respeito disso nesse momento, né? Obrigada, Silvia. Vou passar para a Lídia fazer a pergunta ou comentário dela. Eu iria só comentar que a questão é que as redes sociais, elas lucram com essa coleta de dados, com o engajamento, com a troca de dados, né, com esses negócios baseados em algoritmos. Então, coisas que realmente estão a anos-luz do que eu entendo, né? Então, às vezes, aquela coisa que você põe a foto do filho, isso aí
já é passado para outros, é divulgado em outras plataformas, isso, aquilo, então isso fica muito fácil, né? Então, mesmo nessas plataformas abertas, existem muito problema. E aí eu venho lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ano passado, ele decidiu que as plataformas digitais podem ser responsabilizadas pelos conteúdos legais produzidos pelos usuários, né? Então, nesse caso, a plataforma tem que ter essa atuação, porque se eles não removerem conteúdos ilícitos, né, incluindo o tráfico de pessoas, eles podem responder civilmente. Só que agora, sim, eu não tenho essa informação até que ponto isso está sendo feito, né? Como é que as plataformas estão agindo e se isso ajudou ou não no combate ao tráfico de pessoas. É interessante, Lídia, que a gente, bom, que você participou disso, a gente tentou trazer, mas achei que é até bom o resultado. A gente tentou trazer, além da Sílvia, alguém da Polícia Federal, exatamente para trazer essa outra abordagem. O que está sendo feito? O que estão, né, como estão as investigações, as responsabilizações? Infelizmente, por questões de agenda, os nomes que nós tentamos não puderam comparecer, mas eu achei ótimo, porque a gente teve mais tempo para conversar com a Sílvia, mas também já fiz aí um combinado com a PF de que nós vamos fazer depois um evento só com eles, para que a gente possa, então, discutir esse outro viés, que também é muito importante, né? Nós temos aqui a percepção da vítima, o que nós estamos vendo, acompanhando, né, do lado de cá, mas também é muito importante entender como é que a Polícia Federal, como é que as instituições, os órgãos da repressão estão trabalhando, quanto estão avançando, né, na identificação e repressão dessas organizações, que eu acho que é um tema que nos interessa muito, né? Mas vamos fazer uma rodada em breve só com PF também. Que bom. Doutora Dayana, a próxima. Bom dia a todas. Não sei se devem ter homens todos, né? Eu estou aqui em nome da secretária Débora, representando a Sejusc. Ela é a nossa representante pela Secretaria de Direitos Humanos. Ela teve um pequeno atraso, mas é um assunto de extrema delicadeza que ela quer abordar aqui junto com a Luciane, que também integra a nossa pasta, que é a nossa gerente, aqui junto a Direitos Humanos do Estado do Amazonas. E a gente está tendo diversas reuniões, porque é um tema muito delicado, e aqui no nosso estado a gente está tendo um alto índice de tráfico, entendeu? De pessoas. Ela, inclusive, semana passada nós tivemos, acho que umas 3 reuniões com o tema, com órgãos de extrema importância, e eles estão trabalhando com afinco e vão se dedicar ainda mais. E a doutora Débora, que ela deve entrar daqui a pouco, ela vai querer se manifestar porque ela tem mais informações, né? Eu sou chefe de gabinete, mas ela tem informações mais a fundo e que ela quer e ela precisa conversar com vocês. Diante de tantas pessoas importantes que podem, e eu creio que a gente pode se unir para a gente conseguir evitar ao máximo, né? Essa situação que a gente vê que está se agravando cada dia mais. Pelo menos aqui no estado, a gente tem recorrentes situações, até pela distância, pelo policiamento mesmo, pelos órgãos de segurança que são poucos. Então, é um assunto que a gente tem que conversar e ver o que a gente pode fazer para minimizar esse descontrole que está, né? Então, trago aqui inicialmente as palavras da Débora, nossa secretária, e da secretária Jussara, que é a secretária da pasta, e da Luciane, que acho que está com a câmera desligada, né?
mas breve ela vai aparecer e vai pedir a fala e vai falar com vocês, tá bom? E é isso. Obrigada, doutora Dayana. Enfim, estamos aqui à disposição para debater em conjunto e também após, né, esse evento, que eu acho que essa troca de experiências é muito importante para que a gente consiga construir o melhor encaminhamento em cada caso, né, Silvia? Nenhum caso é igual ao outro, e os desafios são sempre hercúleos. Então, essa troca de experiências é muito importante. Silvia, você quer falar um pouquinho? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, quero agradecer cada pessoa que me ouviu, que se dispôs a estar ouvindo o que nós temos para conversar, né? Acho importante nós estarmos todas juntas, todos nós, né, juntos, construindo essa política. Eu me coloco sempre à disposição de cada um. E muito obrigada, doutora. Obrigada pelo convite mesmo. Fiquei muito honrada e me senti emocionada com vocês. Muito obrigada. Ah, imagina. Mas eu ainda vou ficar para você ficar mais um pouquinho. A gente ainda tem mais alguns minutos. E temos aí a doutora Daniela também, que levantou a mão. Acho que ela vai trazer alguma consideração, alguma pergunta. Dani. Bom dia. Eu sou defensora pública federal, colega da doutora Ana Cláudia e da doutora Lídia. Já tive a felicidade de trabalhar com a Lídia também aqui em São Paulo. E já conheço a doutora Silvia, não sei se ela se recorda de mim, mas já encontrei com ela em vários seminários, em outras oportunidades. Eu só queria fazer um pequeno comentário no sentido do que a Lídia falou também. Concordo, achei que foi muito importante ela ressaltar que a gente tem essa visão de que esses crimes acontecem só na dark web, só com pedófilos, com, né, coisas que não estão acessíveis para nós, vamos dizer, leigos, ou que no dia a dia, mas é exatamente o oposto. Eu tenho filhos pré-adolescentes, me preocupo demais com isso e vejo como é fácil, né, e como as informações realmente estão dentro da nossa casa, né? Até eu coloquei aqui no chat um perfil que eu recebi num grupo de mães de pais do colégio, e essa mesma influenciadora tinha um vídeo. Eu não sou muito do Instagram, mas quando tem essas informações eu chego a ver, e ela faz um vídeo que eu achei muito interessante, que ela fala assim: você deixaria seu filho brincando com pessoas desconhecidas dentro da sua casa? Ela faz um paralelo entre as pessoas que estão na internet e as pessoas que passeiam na Avenida Paulista, né? Para a gente ter essa visão de que a gente, quando abre um aplicativo, uma rede social, a gente está conversando com pessoas que a gente realmente não conhece. Tem pessoas boas e tem pessoas más, como quando a gente sai na rua. E ela também fez um vídeo muito interessante sobre o algoritmo, que eu fiquei impressionada. Eu não sei até que ponto é real ou não, mas eu não duvido. Sugiro que quem tem interesse assista, que ela, mencionando um outro perfil de uma mulher, de uma americana, se eu não me engano, falou sobre para quem que o algoritmo indica os vídeos quando tem criança. Ele indica muito mais para homens adultos do que as fotos dela com a família, com o marido, que ele indica numa maior quantidade para mulheres adultas. Então, assim, se tem uma criança na foto, ele vai sempre indicar mais para homens adultos. Então, é muito triste e não me surpreende muito, para falar a verdade, né, esse tipo de informação. Então, eu acho que é muito... Tem alguém falando? Eu acho que são informações muito importantes para a gente se especializar, entender e fazer unir esforços, né, entre as instituições para a gente poder trabalhar de uma forma efetiva contra isso. Obrigada. Nem me apresentei, né? Eu sou Daniela Muscara Scachetti, sou defensora pública federal, como eu falei. Trabalho com tráfico de pessoas desde 2007. Já participei do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de São Paulo.
e faço parte do GT de enfrentamento de assistência às vítimas da Defensoria Pública da União. Obrigada. Obrigada, Dani. Você já tinha encaminhado esse vídeo, né, alguns dias no nosso grupo, e eu fiquei, gente, como pode, né? Eu também, leiga até, sem saber, não tinha esse domínio, esse conhecimento sobre essa indicação de vídeos para quem vai, porque é muito mais profundo, né? A sensação é essa, nós trabalhamos com a ponta do iceberg. Agora, embaixo disso tem um universo de situações que a gente precisa enfrentar, que muitas vezes a gente nem mesmo conhece, né? E isso dificulta muito todo o trabalho a ser desenvolvido, né, Silvia? É isso mesmo. A doutora Daiana está com a mão levantada ainda, mas eu acho que ela só esqueceu de baixar, não é isso, doutora Daiana? É isso, eu só esqueci de abaixar. Deixa eu ver essa vez. Tá. Isso. Então, eu vou passar Desculpa. a palavra para Maria. Maria, bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Eu sou a professora Maria Albuquerque, eu dou aula na Universidade Federal do Amapá, mas atualmente eu estou cedida para o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social. E eu trabalho na gestão do trabalho e educação permanente, né? Estou aqui representando o Marcílio e eu gostaria de falar sobre a Escola do SUAS Simone Albuquerque. Então, a gente tem esse portal que ele serve ao trabalhador, conselheiro e gestor do Sistema Único de Assistência Social. E esse tema é muito importante também, porque é um dos temas que nós trabalhamos lá no Ministério. E nós também temos CRAs e CREAs que lidam com essa questão, né, do que a doutora Silvia falou. E é muito importante também, porque a gente precisa levar esse tema para dentro desses CRAs e desses CREAs, né? Trazer essas experiências, porque eles também têm muitas experiências relacionadas ao tráfico, né? E trazer para a nossa escola essa oportunidade, né, da escuta, do aprendizado e de mais informações. Eu vou deixar aqui no chat o endereço da escola para quem interessar e também quiser entrar em contato conosco, e a gente também vai entrar em contato com a doutora Silvia, para a gente trazer isso para dentro da escola do SUAS e a gente trabalhar isso com os trabalhadores e gestores que estão voltados para essas vulnerabilidades sociais. Quero agradecer muito, viu, doutora Silvia? Foi muito bom. Muito boa a sua apresentação e a gente faz muitas reflexões em relação a isso. E eu gostaria também de pedir para a senhora passar depois os seus slides. Com certeza, fiquem à vontade. E nós estamos à disposição de todos vocês. Muito Foi um obrigada. prazer estar aqui. Obrigada. Maria, obrigada. Coloque no chat, né? Eu até anotei o nome da escola aqui, que eu não conhecia. Vou dar uma olhada nisso. A gente caminhou, né, o convite para uma série de e-mails, mas se você puder também deixar o seu e-mail para encaminhar o material da Silvia, acho que facilita para a gente identificar. E também estamos à disposição, né? O trabalho é feito sempre em conjunto, o atendimento à vítima, né? A DPU também faz, os NETPs fazem em conjunto com o CRAS, com o CREAS, muitas vezes, e acho que é todo o interesse, né, das instituições fazer essa capacitação, essa conversa com CRAS e CREAS, né, Silvia? Eu imagino que até no Paraná você já tenha algum programa, algum projeto nesse sentido, não? Tem vários. Na verdade, além da capacitação, né, de multiplicadores, eu fiz termos de parceria com todas as instituições que nós trabalhamos. Então, cada uma eu deixei à vontade para me dizer o que você pode fazer, né? Então, a gente fez o termo com base no que a Procuradoria-Geral do Estado nos orientou, e daí deixamos em branco o que é que cada uma pode fazer. Então, hoje eu tenho um mapa de quem pode me ajudar no quê. Porque muitas vezes você está com a vítima, você chega, eu vou mandar lá para tal lugar, a pessoa não pode fazer nada por você naquele momento. E a gente se surpreende com
pessoas que trabalham com o coração e acabam te dizendo, olha, fulana lá pode te ajudar nisso. Né? Então, eu tenho me surpreendido muito, temos conseguido ajudar, inclusive, municípios do interior com os nossos parceiros, e eu estou bem feliz com relação a isso, sabe? Eu lutei muito para fazer, porque eu não queria expor a instituição que está me ajudando, que está fazendo abrigamento, divulgar, até porque eles mesmos têm medo, né? Eles estão lá, acolhem uma vítima e falam, e agora? Vai cair uma bomba relógio no meu colo, né? Então, eu sempre evitei um pouco fazer isso, mas a coisa estava muito vinculada a mim, tá? Qualquer coisa era a Silvia, a Silvia, a Silvia. Eu falei, não, sabe o quê? Isso tem que ser institucionalizado, a secretaria tem que estar pronta, né? Acontece alguma coisa comigo, né? Para onde vão correr e as vítimas, né? Não pode ficar concentrado só em mim. Então, essas parcerias estão sendo bastante importantes e eu faço a parceria, levo pessoalmente a minuta, converso sobre todo o trabalho que eles podem fazer. Eu já tenho, assim, bem mapeado quem pode me ajudar, a quem eu devo pedir socorro em diversas situações aqui no estado do Paraná. Tem sido bem importante. E coloco à disposição, se vocês quiserem, eu mando as minutas, tenho ela em inglês, francês, alemão, em vários idiomas, formulário, tudo a gente procurou fazer para poder fazer os atendimentos adequadamente, né? Não tem que você não tenha, né, Silvia? Silvia é uma enciclopédia. Estou tentando. Obrigada. Luciane, bom dia, Luciane. Que bom revê-la. Bom dia a todos. Sempre uma honra, doutora, compartilhar com a senhora nesses momentos, doutora Ana, maravilhosa. Eu só quero primeiro agradecer, né, pela oportunidade de estarmos mais uma vez debatendo um assunto, né, que é de extrema relevância e que a gente, há uma semana atrás, estávamos juntos, né, justamente falando sobre essa questão do fluxo, né, que é de extrema importância. E aí, doutora, era só mesmo para reforçar a fala da Maria, quando ela mencionou a questão dos trabalhadores, né, do SUAS, que é de extrema importância, né, a rede como um todo. Ano passado, no mês de julho, trabalhando a campanha do Coração Azul, né, nós, do Estado do Amazonas, realizamos uma capacitação, né, um treinamento em um dos nossos municípios, município chamado Presidente Figueiredo, que é o primeiro município de quem vem do estado de Roraima para o Amazonas. Então, ele ali é um município de alto fluxo, né, de passagem, município de pequeno porte. E, então, nós estivemos lá justamente trabalhando, né, fizemos aí um dia de formação, justamente com os trabalhadores do SUAS, por entendermos, né, que já faz parte da rede de atendimento às vítimas. Então, eu acho de extrema importância, né, lamentavelmente, como a senhora falou, não foi possível algumas outras instituições participarem, né, que a gente entende também que são atores primordiais, como, por exemplo, a PF, e a gente, aqui no estado do Amazonas, naturalmente, nós já temos uma logística tão diferenciada, um estado com dimensões continentais, onde também muitos de difícil acesso, já que as nossas estradas são os nossos rios. Então, termos mais momentos como esse é relevante, porém, repito, né, a participação de outras instituições realmente se faz necessária para enriquecer e certamente levar para o maior número possível, né, de pessoas, de profissionais, não apenas dentro de um contexto de instituições que fazem parte desse fluxo, senão, como a Silvia bem mencionou aí na fala dos multiplicadores, aí, levar informação para técnicos, para instituições onde informações eu acho relevante. Eu sempre digo que as violações de direito
elas não têm uma porta de entrada específica. Às vezes é lá na educação, na escola, que se pode identificar uma violência doméstica, uma violência contra uma criança ou adolescente, né? Um possível, uma fala ali de alguém, de questões de trabalho análogo à escravidão. Então, a gente, quanto maior conhecimento, né, compartilhado, a rede intersetorial, né, obter, certamente nós teremos aí mais pessoas bem instruídas, não apenas no contexto de um atendimento posterior, mas também, por que não, de uma forma preventiva, na identificação, né, no mínimo sinal de qualquer situação. Obviamente, a gente trata aqui mais da questão mesmo do tráfico, né? Mas eu prefiro ampliar isso dentro de uma perspectiva mesmo de qualquer tipo de situação de violação de direito. Mas, enfim, dizer que, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar compartilhando com os senhores, né, ter acesso à informação de experiências tão positivas como a Silvia traz para a gente, né, do Paraná, e que certamente são exemplos que a gente busca pôr em prática também, porque as boas ideias devem ser compartilhadas. Então, obrigada a todos os colegas, a todos que estão aqui participando, em especial a doutora Ana Cláudia, que está sempre tão atuante, né, está sempre nos mobilizando e trazendo informações importantes para que a gente possa pôr em prática e assim, quem sabe, trabalhar de uma maneira preventiva e também dentro de uma perspectiva mesmo de atendimento a pessoas vítimas dessas graves violações de direitos, que é a questão, enfim, tráfico humano, bem como trabalho análogo à escravidão. É isso. Luciane, obrigada. Primeiro, assim, muito bom te ouvir, e a gente sabe do trabalho que você faz, da importância do trabalho que você faz no Amazonas. Eu já tive aí, pessoalmente, contigo, a especificidade desse estado, que recebe um número enorme de imigrantes, né, vindos aí de países fronteiriços no norte, com o norte do país, os desafios que você enfrenta, as dificuldades, porque não há uma estrutura adequada, especialmente considerando o volume de pessoas que chegam, e ainda assim você está sempre dando um jeito, pega a vítima pelo braço e vamos aqui, vamos ali, liga para um, liga para outro, você resolve. Não importa se a gente tem uma estrutura bem estabelecida ou não, mas a Luciane vai resolver. Eu achei isso fantástico, então, assim, só te parabenizar pelo trabalho. E sobre o tema que você trouxe, é muito interessante. Muitas vezes a gente vai identificar, que a Silvia também falou sobre isso, a pessoa vai trazer um relato de uma violência, e não de um tráfico de pessoas. Se a gente não tiver um olhar atento, se a gente não tiver pessoas no SUAS, no SUS, enfim, em todas as portas que atendem, né, migrantes ou brasileiros numa situação de vulnerabilidade, você não consegue identificar que existe ali um tráfico de pessoas, que existe ali uma exploração maior do que inicialmente relatado, né? Então, quanto é importante a gente pensar mesmo em capacitações permanentes para que a gente consiga identificar a vítima, que muitas vezes não sabe nem por onde começar no seu pedido de socorro, e nem sempre se identifica como vítima desse crime, né? Isso. Obrigada mesmo. Obrigada. Silvia, você quer fazer algum comentário a respeito? Não, nenhum. Obrigada pela fala, né? Muito obrigada. Só isso. Nós temos 17 minutos. Eu acho que podemos passar a palavra para o Marco Aurélio, né, do Projeto Resgate, que é também uma pessoa que faz um trabalho muito importante aí. Nossa, o quanto contamos com ele temos uma vítima para regressar ao Brasil, ou a vítima regressou e agora ela precisa de um apoio. Então, Marco Aurélio é uma porta que a gente tem batido cada vez mais. É um prazer tê-lo aqui, Marco Aurélio, com a gente essa manhã, né? E tem a palavra. Obrigado, doutora Ana Cláudia. Parabéns à doutora Silvia pela fala. Bom dia para todos que já estamos quase na hora do almoço já e está todo mundo aqui, ninguém saiu. Né? Eu queria só fazer 2 comentários rápidos. O fluxo para aquela região da Ásia, aquela região do famoso Triângulo Dourado, né?
Mianmar, Tailândia, Camboja, aquela região, o tráfico continua, especialmente para trabalho escravo, continua grande. Nós retornamos agora no dia do Natal. No dia do Natal, nós retornamos 3 brasileiros daquela região, né? 2 foram para... na verdade, 2. Um foi para Minas, o outro foi para São Paulo. Agora, 3 semanas atrás, né? A embaixada... Agora, nós temos uma embaixada no Camboja agora, né? A doutora Ana Cláudia, que é a conselheira, já me ligou e disse, olha, tem 3 brasileiros aqui, a estrutura ainda da embaixada é muito fraca, eles estão iniciando agora, compraram uns colchões lá, botaram o pessoal lá, até que a gente conseguiu organizar a documentação. Tem uma resistência muito grande lá agora, porque eles estão em guerra, a Tailândia está em guerra com o Camboja, nós temos lá 3 ou 4 brasileiros, que inclusive preencheram a documentação da Polícia Federal pedindo ajuda, mas não tem nem como os nossos parceiros chegar lá, por exemplo, para oferecer um abrigo, para oferecer um abrigamento, né, um recurso, porque a região está em guerra. Então, esses outros 3, nós conseguimos repatriá-los, agora, umas 3 semanas atrás, um casal para São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e o outro que veio para Santos, em São Paulo. Então, esses 3 brasileiros agora de 3 semanas atrás, né? Então, assim, o fluxo continua. Eu tenho denúncias de outros que estão lá, me pediram ajuda, mas eu já encaminhei, né, quando eu encaminhei para a Marina, do Ministério da Justiça também, mas tem essa questão de guerra, de conflito lá. Então, assim, tem essas dificuldades. Agora, mais recente, a doutora Silvia chegou a comentar, eu tenho recebido aqui algumas denúncias já de brasileiros do Paraguai. Porque agora com essa propaganda, você abre as redes sociais o tempo todo, o pessoal está fazendo propaganda, venha para o Paraguai e você tem 0 de imposto, coloca a sua empresa, você vai ganhar muito dinheiro, você não tem mais que pagar dívida no Brasil, aquela coisa toda. Então, assim, as pessoas começam a migrar para lá. E um dos rapazes que nós repatriamos há 3 anos atrás, do Camboja, me mandou uma mensagem semana passada, dizendo, olha, eu ainda mantive ainda meu nome aqui num grupo desse ainda para eu poder saber das notícias, e agora o fluxo é para o Paraguai. Tem vários convites aqui, o pessoal mandando convite e tal para o Paraguai. Já estão fazendo propagandas no Facebook, fazendo propaganda no Instagram, tudo legalizado, com documento, você faz a documentação, tudo certinho. Então, quando foi ontem, né, aquele caso recente agora que a doutora Silvia, a senhora me encaminhou, e eu acabei de descobrir que a Silvia já estava no processo também, né? Esse do Maranhão. Então, já falei com o pessoal lá hoje, vamos atender, vamos providenciar. E aí, eu recebi um contato de uma vítima, agora da Bélgica, né? Como a vítima era de Curitiba, falei, doutora Silvia vai ter mais trabalho. Eu já encaminhei para a doutora Silvia. Só que quando ela chegou lá, que ela falou com o rapaz que está ajudando, que está fazendo a denúncia, né? Porque conheceu as meninas, a doutora Silvia acabou arrancando dele que tem uma goiana, né? Que foi encaminhada ontem aqui para o estado de Goiás. Então, assim, observa que um criminoso do Paraná consegue trazer a vítima e a gente descobre que a vítima está em Goiás. Então, veja como o fluxo é rápido, né? Não tem muito... O fluxo do tráfico hoje, quando você pensa que ela está no Paraná, na verdade, ela é de Goiás. E aquilo que a gente falou, o tráfico ele não respeita fronteiras. Alguém que está traficado lá no Paraguai, ele pode ser de Goiás, ele pode ser do Paraná, ele pode ser do Maranhão. Então, assim, para nós, como organização da sociedade civil, o nosso papel é acolher, trazer a pessoa, né, trazer para perto, oferecer os recursos emergenciais, até que o poder público possa se mobilizar, até que a polícia, a defensoria, as investigações sejam feitas. Então, o nosso trabalho como ONG é acudir a vítima. E aí deixar para que vocês aí, né, os operadores do direito, façam depois toda a tramitação. Então, o projeto de resgate se coloca aqui à disposição, né, para atender qualquer dessas vítimas. A gente sempre tem uma dificuldade, porque eu preciso tratar de vítimas internacionais. Como a nossa organização tem como origem lá no escritório de Zurich, na Suíça, a gente só trabalha com vítimas internacionais. Então, essas repatriações, seja da Tailândia, da Bélgica, né? Agora 2 casos recentes agora para a Bélgica, então a gente fica à disposição. Nós temos aí as condições de oferecer apoio, ajuda, se caso necessário, né? Um repatriamento de emergência a gente consegue, porque às vezes essa dificuldade toda que a defensoria tem, né? A pessoa precisa comprovar a dificuldade, a família não tem o recurso e tal. Então, assim, às vezes a gente consegue fazer isso de forma mais rápida como ONG. Então, a gente fica à disposição aqui de todos que estão participando, né?
Os nossos contatos estão aí, então, se precisar do apoio, a gente fica à disposição aqui, como eu já tenho atendido alguns aqui também, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar com vocês. Obrigada, Marco Aurélio. Nós temos 11 minutos, eu vou aproveitar que você está aqui, aproveitar que nosso encontro fica gravado, para você falar um pouquinho mais sobre o Projeto Resgate, que eu acho que é uma ONG que tem feito um trabalho muito importante, muito bacana, e vocês têm, além, né, desse apoio para a vítima regressar ao Brasil. Não sei se o contrário acontece, seria interessante você esclarecer, por exemplo, uma vítima que não é brasileira, mas é um caso de tráfico internacional em que ela está no Brasil. Não sei se vocês também atuam nesse regresso dela, e quais são os projetos que o Projeto Resgate consegue apoiar quando a vítima chega no território, né? Porque eu sei que vocês têm um trabalho que vai muito além de só auxiliar no transporte, vocês dão um amparo para a vítima também. Já atendi vítimas que fizeram relatos sobre, né, o que estavam sendo apoiados por vocês, fizeram um relato muito positivo sobre essa atuação. Então, se você puder, alguns minutos, dar uma palhinha e falar um pouquinho do trabalho do Projeto Resgate, eu acho que vai ser super interessante aqui para fechar a nossa manhã. Ok, obrigado pela oportunidade. E o Projeto Resgate, nós estamos completando agora em março 20 anos de atuação, e nós fechamos o ano passado, o relatório já preliminar, nós vamos fechar com mais de 30 vítimas repatriadas para o Brasil, desde a Espanha, Portugal, Suíça, Alemanha, Tailândia, Camboja, Laos e assim por diante. Então, estamos fechando agora o nosso relatório. O Projeto Resgate ele existe nesse sentido de, primeiro, repatriar as pessoas que têm essa necessidade, que têm uma emergência. Nós não fazemos aqui trabalho de investigação. Então, por exemplo, nós só atuamos a partir do momento que a pessoa está livre, que a pessoa tem a possibilidade de regressar. Então, a pessoa foi resgatada pela polícia, foi resgatada pelo consulado, foi resgatada por as ONGs parceiras. Hoje, nós atuamos em 17 países da comunidade europeia, temos 11 parceiros internacionais, desde a OIM, o Refugee Action, qualquer organização ao redor do mundo. Hoje nós temos uma parceria muito forte com uma organização na Tailândia e uma outra agora também já na região do Egito também, onde a gente tem uma possibilidade de apoiar esses brasileiros também. Então, nós começamos assim, a pessoa é resgatada, a organização parceira faz o contato conosco, se eles têm possibilidade de acionar o governo brasileiro e o governo brasileiro consegue a passagem de envio, a gente aguarda o retorno da pessoa. Se dizer, olha, vai demorar, porque nós tivemos um caso, por exemplo, do Camboja, em que a pessoa tinha 60 dias de documento vencido e o governo do Camboja estava cobrando 600 euros para poder liberar aquela documentação. Então, nós fizemos a tramitação, ajudamos a liberar a documentação e disse, olha, assim, se vocês liberarem essa taxa, a gente traz eles em 3 dias. Então, eles liberaram a taxa, em 3 dias a gente consegue, então, repatriar essa pessoa. Nós temos esse recurso para poder pagar a passagem de volta, tá? E quando a pessoa regressa ao Brasil, a gente tem aquela pergunta clássica, né? Qual é o seu sonho? Por que você caiu nessa situação? Por que você aceitou? Porque eu queria estudar, eu queria ter meu próprio negócio, eu queria ser cabeleireira. Ótimo, você quer ser cabeleireira? Sabe fazer uma chapinha? Sabe fazer um penteado? Não, não sei. Então, vai naquela escola ali, faça o curso lá, daqui a 6 meses você volta, eu vou comprar para você todo o equipamento para você trabalhar, pagar 6 meses de aluguel e você segue com a sua vida. Isso eu faço essa parceria hoje com os países que estão em atividade conosco. Hoje a gente tem 10, 11 parceiros internacionais, todos eles. Agora, recentemente, com o Exército de Salvação de Londres, onde eles já encaminharam 2 brasileiras, uma aqui para Goiás, a outra para o Nordeste, e nessa mesma situação. Então, o nosso papel aqui é ajudar na reintegração. E para essa reintegração, eu tenho os recursos, eu posso limitar a no mínimo 3 mil euros, né? Daí hoje quase 20 mil reais, para que essa pessoa possa fazer essa reintegração. Esse acompanhamento é feito por 1 ano, tá? Mas a gente fala que é 1 ano, mas eu tenho casos, pessoas que até 3 anos ainda precisam de uma ajuda de vez em quando, pedem conselho. Eu posso, às vezes, se tem uma dificuldade aqui, eu posso encaminhar para os parceiros. Uma vez que eu estou no Conatrap, eu acesso toda a rede em todos os estados, então eu consigo fazer essa mobilidade toda. Então, brasileiros que estão no exterior. Agora, do Brasil para fora, aí eu precisaria
checar, porque a gente até hoje praticamente a gente não teve essa experiência. Eu acho que uma vez a gente ajudou, não me lembro, e a gente ajudou uma pessoa a voltar, mas eu acho que era para um país aqui da América do Sul mesmo. Mas eu posso, nesses casos de necessidade, posso acionar a nossa irmã da Suíça, que ela pode fazer essa repatriação. Então, para ela seria uma patriação internacional também da mesma forma. Eu acho que isso também é possível em casos excepcionais também. E o Projeto Resgate, alguém quiser conhecer um pouco mais, www.projetoresgatebrasil.org.br. Então é fácil de achar lá, tem as informações. Nós oferecemos abrigo. Chegou no Brasil, não pode voltar para a família, a gente tem a condição de abrigar temporariamente. Chegou, precisa de uma necessidade urgente, a gente cria vou colocar entre aspas, a gente cria um Bolsa Família emergencial para que a pessoa possa se socorrer por 2, 3 meses, assim por diante. Não tem, a gente consegue um aluguel também para que ela possa estabelecer e assim por diante. Precisa de uma qualificação, a gente tem recurso para os cursos também. Quer se qualificar, quer estudar, quer se preparar e assim por diante. Então, o nosso projeto é reintegrar essa pessoa para que depois ela possa caminhar de forma sustentável, assim por diante. Acho que eu tentei rapidinho assim, sintetizar para poder... Obrigada, Marco. O trabalho de vocês realmente é muito importante, muito bacana e merece ser divulgado, né? Obrigada mesmo. Obrigado. Bom, agora passar, né, a palavra aí para as considerações finais para a doutora Silvia, para a doutora Lídia, mas já dizer o quanto eu estou feliz com a participação, né, de tantas pessoas, de pessoas assim de um calibre, né, muito bom, muito alto aqui, pessoas que já trabalham há muito tempo na pauta e que fazem um trabalho assim exemplar, inspirador, muito muito bacana tê-los aqui. No chat pelo YouTube a gente tem a Denise Fernandes lamentando sobre os casos de tráfico de pessoas, o Esmeraldo dando os parabéns pela pauta, mas eu acho que o volume maior de pessoas e de contribuições veio mesmo a partir do Teams aqui, todos conosco. Então, já encerrando a minha fala, agradeço a todos, agradeço a Silvia pelo convite, por abrilhantar a nossa manhã, e agradeço a todos os participantes aqui também que puderam contribuir conosco, né? Silvia, passo para ti, depois para a Lídia, e finalizamos. Eu quero agradecer muito mesmo. Eu acho tão importante esse espaço para nós aqui, como o Marco Aurélio falou, ele me mandou um caso do Paraná e o Paraná trouxe um para Goiânia. Então, olha a importância dessa interação, a importância de nós estarmos falando o tempo todo, dele estar mostrando como ele está crescendo e nós também, o quanto estamos avançando, né? Eu quero agradecer, Ana, muito emocionada mesmo. Eu sou emocionada e tímida, então tenho algumas dificuldades, mas eu quero agradecer muito, muito obrigada. Foi muito importante para mim, né, falar aqui sobre isso e trocar informações com todos vocês. Eu fico à disposição sempre, né, e contem comigo para o que vocês precisarem, e eu, da mesma forma, vou estar solicitando ajuda quando necessitar. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Queria agradecer ali a todos a presença, especialmente a nossa palestrante de hoje, doutora Silvia, e conto com a participação de vocês no próximo encontro do nosso ciclo de encontros do GTTP da DPU. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Obrigada, pessoal. Uma ótima tarde a todos e seguimos conectados. A DPU está sempre à disposição. Um abraço. Ok. Quanto que é, presidente?